Bem, continuando então o nosso tópico aqui sobre oferta e demanda agregadas, demanda e oferta agregadas, só lembrando que esse modelo em português chama-se, abrevia-se por OADA, OADA, oferta agregada, demanda agregada. Em inglês seria ASAD, tá? Que é Aggregate Supply e Aggregate Demand. Só para lembrar que aparece com essas duas nomenclaturas, OADA ou ASAD. Bem, agora a gente vai ver a dinâmica que relaciona o nível de preço e a taxa de inflação. Tá? Primeiramente, a gente tem aqui nesse painel, nesse gráfico aqui, a gente tem preços de um lado e aqui tempo. Tá? Esse eixo aqui horizontal nós temos o tempo, no eixo vertical nós temos o nível de preços. O nível de preços pré-existente, tá? É esse aqui. Esse nível de preços pré-existente. Tá? Aqui nós temos um ponto, que é o ponto A. E aqui nós temos o ponto O. Então, o segmento de reta OA é o nível de preços pré-existente. Tá? Já esse segmento maior aqui é o preço final, que eu vou chamar de PF. Tá? Preço final. E aqui em cima eu vou colocar o ponto D. Tá? Então, OB seria o preço final. OA, o nível de preços pré-existente. Tá certo? Esse aqui, esse ponto aqui, é o nível do início do equilíbrio pleno. Início do equilíbrio pleno. Então, no início do equilíbrio pleno, que é o equilíbrio de longo prazo, nós temos esse nível. Aqui, no item B, nós temos o nível final do equilíbrio pleno. Tá? Então, aqui, nível final do equilíbrio pleno. Tá? Então, nível inicial aqui, nível final aqui em cima. Então, nós temos aqui um preço que é constante, fixado, no curto prazo, e aqui a gente tem um choque, que leva o preço inicial aqui, P, para um nível mais alto, que é o nível final do equilíbrio pleno. Tá? Então, só para deixar claro esses dois pontos, e os pontos iniciais também, a gente tem isso aí. Eu vou apagar aqui para liberar um pouco de espaço. Aqui. Tá, então nós temos a dinâmica. Primeiramente, nesse ponto aqui, nós temos um choque, tá? Que ocorre em t igual a zero. Então aqui a gente tem t igual a zero. Vou pegar a caneta aqui. O choque ocorre em t igual a zero. Então aqui nós temos o O e aqui nós temos t igual a zero. Tá? Tudo que nós temos aqui, tudo que se pode ajustar aqui é a derivada do lado direito do preço, naquele ponto do tempo, nesse T0. Tá? A derivada, então, do lado direito do preço. Essa derivada ela se reflete no modelo como sendo a inclinação da curva bem à direita do ponto A. Então, a inclinação aqui, se traçássemos aqui, essa inclinação aqui, essa curva seria a derivada. Tá? Essa derivada aqui, vou desenhar aqui,
se nós continuássemos aqui, essa derivada, que é tangente, é o P ponto, tá? Que é a variação de preço, né? Após o choque. Tá certo? Então, no início do choque, só o P ponto se ajusta. Só ele se ajusta no início do choque. Só P ponto se ajusta. Tá? Então, recapitulando, a primeira fase da dinâmica. Tem um choque que ocorre aqui, né? Aqui, em T0. Nesse choque, tudo que se ajusta aqui é derivada do lado direito do preço naquele ponto do tempo. Então, derivada do lado direito do preço é essa aqui, P ponto. Então, esse P ponto, que é a inclinação da curva, aqui, à direita do ponto A, esse P ponto é o ajuste, que é a variação de preço. Só o P ponto se ajusta. Tá? Essa é a primeira parte da dinâmica. Agora, a segunda parte da dinâmica. A gente está, nessa segunda parte, vamos abstrair o crescimento que está implícito nessa discussão. E a gente vai definir, na segunda parte, que a inflação esperada é zero. Tá certo? Se a inflação esperada é zero, o longo prazo vai ser definido pela condição de P ponto igual a zero, que é essa condição aqui. Quando nós temos o equilíbrio pleno aqui, no ponto B. Aqui não há variação. Aqui teria uma continuidade aqui, né? Teria uma reta aqui. Então não há variação. Nesse ponto, P ponto é igual a zero, no equilíbrio pleno. Tá? E eu posso definir que a inflação esperada no equilíbrio pleno é nula também, é igual a zero. Então, né, no equilíbrio pleno, πe é igual a zero. Isso implica que P ponto é igual a zero. Tá certo? Por quê? Nós já vimos lá, né? Nós já vimos lá, pegando lá a equação anterior. P ponto, P, né? H, Y menos Y barra aqui, mais πe. Né? No equilíbrio pleno, a gente não tem, isso aqui é igual a zero. Né? Zero também. Não temos desvios entre demanda e oferta agregada aqui. Então, toda a variação é dada por πe. A variação de preço é dada por πe. Tá? Se eu suponho que tem expectativas estáticas, então P ponto vai ser igual a zero e também πe no equilíbrio pleno é igual a zero. Tá? Essa é a segunda parte da nossa dinâmica. E para terminar a terceira parte da dinâmica, diz que no longo prazo, P ponto não pode ser endógeno. Então, no longo prazo, P ponto não é endógeno. Tá? No longo prazo, o P é endógeno. O nível de preços pré-existente, que é conhecido, que é endógeno. P é exógeno. Tá? P ponto no longo prazo é exógeno. Tá? Por quê? Porque o P, esse P aqui, ele é interpretado como o valor final de equilíbrio do preço, que é o PF. Tá? Então, o P aqui vai ser o valor final do equilíbrio do preço. Aquele que foi obtido depois de todo o processo de ajuste, que é a altura OB aqui, todo esse processo aqui, todo esse espaço aqui, PF, né, ocorre, né, no final. Depois de todo o processo de ajuste, você tem o PF. E esse PF, né, preço final, ele é endógeno. Já o P ponto, ele é exógeno. Tá certo?
Ficou claro isso, né? O que a gente coloca é que a variável endógena, as variáveis endógenas são desconhecidas, as exógenas são conhecidas, tá? Então eu tenho conhecimento no longo prazo de P ponto, eu sei da variação. Agora o P, né? O P é endógeno, que é uma variável desconhecida. Aí eu vou obter depois de eu saber o P ponto, que é exógeno, que é conhecido. Aí eu tenho o PF, que é o valor final. Tá certo? Então, vou fazer um resumo aqui. Apagar esse pedaço, espero que eu consiga apagar tudo, não sobre nada. Tá, consegui. Bom, resumindo, né? Eu tenho inicialmente que não existe crescimento. Né? No estado estacionário não existe crescimento. Tá? E tenho também que, no estado estacionário, que πe é igual a zero, expectativas estáticas. Tá certo? Isso faz com que eu tenha P ponto igual a πe, igual a zero. Então eu tenho P ponto, P, variação de preço, igual a zero. E eu tenho a variação P ponto igual a zero. Isso aqui no longo prazo. Tá certo? Ou chamado steady state, estado estacionário. Tá? Então, o P ponto é endógeno no longo prazo. No longo prazo, P é determinado. No longo prazo. Após o ajuste final aqui, todo o processo, né, a gente tem o P determinado, que seria o PF, né, preço final que eu designei ali. Né, e a inflação esperada é dada. A inflação esperada, então, no longo prazo, ela é dada. Tá certo? Bom, a gente termina por aqui esse tópico, né? Porque nós vamos no próximo vídeo, na próxima videoaula, nós vamos reduzir aquelas 5 incógnitas em uma equação com uma incógnita. E vai escolher também, a gente vai escolher na próxima videoaula, qualquer variável endógena que nós quisermos saber quais os efeitos que a afetam. Né? Então a gente vai trabalhar a parte mais algébrica, uma nova curva S e tudo mais, né? Um novo sistema, né? Na próxima videoaula. Lembrando apenas, tá? Só para deixar registrado aqui, que essa figura aqui, né, é o nível de P, de preços, e taxa de inflação. Tá? Uma dinâmica aí de longo prazo. Então, na próxima aula, a gente continua o nosso modelo, né, baseado aí no capítulo do SCART, né, no livro do SCART, que pode ser 2014, edição de 2014, que nós nos referimos a essa edição na primeira videoaula de demanda e oferta agregadas,
Ou então, tem várias edições, né? Tem uma edição, se não me engano, de 2006 também, tem uma edição mais antiga de 1988, tá? Nessa edição de 88, a demanda oferta agregada está no capítulo 2. Agora, na edição de 2014 eu não me lembro qual capítulo de demanda oferta agregadas. Tá certo? Então é isso, até a próxima videoaula. Essa videoaula teve 15 minutos aproximadamente, né? E a próxima a gente vai trabalhar novamente as equações, os sistemas. Tá? Até a próxima videoaula.